Olá, bem-vindos, bem-vindas. Esse é o programa Menos 5 mais 5 é igual a 50. Meu nome é Kênia. Aqui a gente discute estratégias para aumentar em 50% o lucro do seu restaurante. E isso só acontece quando você diminui 5% do seu custo e aumenta 5% do seu faturamento. Eu sou restauranteur há quase 20 anos e hoje o tema é como saber se a minha operação está saudável. Estou aguardando o convite do Alisson, que vai ser meu convidado hoje. Hoje nós vamos falar sobre dois aspectos que são indelegáveis, que é o marketing e o financeiro, a gestão financeira. Oi, Alisson. Olá, tudo bem? Bom dia. Alisson, eu sempre começo as minhas lives explicando um pouco o que é atividade restaurante. Então, eu vou falar o que é restaurante na minha perspectiva e depois você pode falar um pouquinho se você concorda com essa definição ou se você tem alguma coisa para acrescentar. Agora sim, Alisson, agora sim você está aparecendo nas duas plataformas. Legal. Vamos lá. Antes você estava aparecendo só aqui no Instagram. Então, a gente vai te apresentar de novo para o pessoal que está chegando. Esse é o Alisson, um grande player aí do setor gastronômico. Tem 3 lojas Subway em Cascavel e tem muito a contribuir com esses assuntos que a gente está tratando aqui, né? Que é a gestão financeira e como está o setor gastronômico hoje no Brasil. Qual é a nossa perspectiva, né? De como vai ser isso nesse ano aí que está começando. Alisson, então eu gostaria de começar com uma definição de o que é a atividade restaurante, né? Porque tentar desmistificar um pouco isso, porque as pessoas acham que ter uma atividade no ramo gastronômico é muito simples. Então, eu sempre começo as minhas lives explicando que não, que é o contrário, né? Que é uma atividade, inclusive, de alta complexidade. Uma vez que a gente trabalha em 2 frentes, né? Nós temos um processo fabril, quase industrial, né, na cozinha, onde a gente transforma a matéria-prima, e um processo de serviços, né? Que é toda a parte do atendimento, onde a gente faz a mágica acontecer, onde a gente encanta os nossos clientes e serve o nosso produto. E aí, para entrar no nosso tema, eu queria falar sobre itens que são indelegáveis na gestão. Né? Eu vejo você como um expert na área de gestão financeira e, ao meu ver, tem 2 pontos que são indelegáveis. O primeiro é o marketing e o segundo é a gestão financeira. A gestão estratégica financeira, né? Então, me dá um pouquinho da sua visão com relação a isso e como você está fazendo isso nas suas operações, que eu tenho certeza que isso pode ajudar muita gente. Legal. Eu na verdade, assim, né, eu estou no ramo há muito tempo, há aproximadamente aí 16 anos, no ramo de restaurantes, né, mais propriamente aí no ramo de fast food. Sou franqueado Subway, com 3 lojas. E assim, eu acredito muito, na verdade eu tenho um perfil, né? Eu tenho um perfil onde eu acredito muito no sistema, eu gosto do sistema de franquias, porque eu falo bem a verdade, eu não gosto muito dessa questão de desenvolver receitas, né? Esse tipo de coisa. Eu costumo dizer assim, o pessoal, quando eu falo que eu sou do ramo de restaurantes, o povo assim, então você cozinha bem. Eu falei, não, eu sei fazer um ovo, um macarrão, não sei fazer quase nada, né? Mas é porque, assim, para mim, a operação já formatada é o modelo ideal de negócio para crescer. Eu gosto de ter isso já, alguém cuidando dessa parte. Então, a franquia faz isso, né? A franquia desenvolve os produtos, a franquia faz o marketing, a franquia tem todo esse trabalho de desenvolvimento, do qual eu já não gosto muito. E gosto de ficar com a minha área, né? Eu realmente gosto de atuar, que é na questão financeira, gestão, e eu foco nisso aí, os meus esforços diariamente. Então, esse é o modelo de crescimento que eu adotei, é por isso que hoje eu consigo tocar 3 lojas, né, porque
dessa forma que eu optei crescer. E sou focado muito nessa área, né? Focado mais na gestão, financeiro, números, aí coisa que às vezes não necessariamente a maioria gosta de trabalhar com isso, não gosta de lidar muito com isso, mas é a minha praia, né? É o que eu gosto de lidar diariamente. Legal. Então, você sabe que você falou um ponto sobre, né, você brincou, né, tipo, então meus amigos dizem que eu gosto de cozinhar, eu cozinho muito bem. Acho muito pertinente a gente falar sobre isso, porque nas minhas outras lives eu tenho falado que fazer uma comida boa sequer é condição de permanência no mercado. Fazer uma comida boa, servir uma comida boa, sim, é muito importante, é imprescindível, mas não é isso que garante a sua permanência no mercado. O que garante a sua permanência no mercado é gestão. Exato. Né? A atividade ela é muito complexa para você simplificar a ponto de achar que é só você fazer uma boa comida. E eu percebo isso em alguns players, né? A gente vê que tem gente que atua nesse segmento que gosta de ficar na cozinha. É aquele dono de restaurante, chefe de cozinha. E aí ele pensa que ele pertence àquele ambiente da cozinha. Como ele não tem muita afinidade com o atendimento, ele acaba ficando mais tempo na cozinha do que no front. E aí eu acredito que ele perde muito, porque ele não vê como esse cliente está sentindo o produto dele, ele não percebe a equipe dele, como a equipe dele está fazendo essa abordagem, e se o pessoal está trabalhando motivado, feliz, porque ele está muito preso no operacional, né? Ele está preso naquela questão fabril. E sim, é de extrema importância, mas não é isso que faz a permanência dos restaurantes no mercado. Então, eu gosto muito de falar sobre, de tentar desmistificar isso, né? Eu acho que nenhuma coisa, nenhum foco somente e nenhum outro, né? Se você ficar somente na cozinha, cuidando de fazer uma comida bem feita, de fazer um produto bem elaborado, claro que isso é essencial, mas não somente isso, né? Não só fazer isso. E também, assim como não também só, talvez focar, vamos dizer assim, no caso de alguém que não pertença à franquia, né, ou que não tenha um produto já feito por alguém, né, também não adianta focar só em gestão, né, você tem que ter os dois andando ao mesmo tempo. Então, no meu caso, funciona, por quê? Porque eu tenho uma franquia que faz esse trabalho de desenvolvimento de produtos e eu não preciso me preocupar com essa questão mais da nutrição, o desenvolvimento de um novo produto, que recheio que vai ser bem aceito pelo público, esse tipo de coisa, né? Então, assim, essa parte é uma parte que a franquia faz. Então, eu me dou o luxo, vamos dizer assim, de não ter que me envolver com isso. Mas no restaurante, onde não faz parte do grupo, obviamente que ele vai ter que se preocupar com isso. Só que aquela coisa, nem somente num, nem somente no outro, né? Ele vai ter que atacar nas duas áreas, né? É imprescindível. Eu brinco também que tem muito mais ingredientes, né, nessa receita de bolo. Fora os ingredientes que a gente aprende lá na administração, todas as ferramentas que a gente já entrou no mercado com elas, mas no dia a dia, no campo de batalha mesmo, a gente vai acrescentando novas ferramentas e tentando cobrir todas essas frentes na intenção de sempre estar à frente, né, de ser líder de mercado. Mas você falou um ponto interessante também, que cada um tem um perfil, né? Tem o perfil do cara que quer ser franqueado porque ele não quer se envolver em todas as questões que envolve a criação de uma marca forte, de uma operação saudável, e tem o cara metido que nem eu, que quer fazer tudo, né? Que gosta de se envolver em todas as pontas do processo. Então, como eu falei, no meu caso, no caso da minha operação, o marketing é indelegável. Mas, claro que no caso de uma franquia, você já não detém esse poder, né? As campanhas vêm formatadas, e aí você vai apenas conduzir a campanha já rolando dentro da sua loja. Fala um pouquinho sobre a perspectiva do franqueado, que depois eu vou falar um pouquinho da perspectiva de quem está nadando nesse oceano aí mais sozinho aí, que tem que fazer esse meio de campo, né? Ele e uma agência, ou urgência, ele mesmo fazer a gestão dessas campanhas.
Em relação ao marketing, a franquia, ela traz bastante limitações, né, para o franqueado, porque pelo uso da marca e etc., né, então ela tem uma série de regras de proteção ali para que o franqueado não possa sair por aí fazendo propaganda e a logo é verde e amarela, ele começa a usar vermelho e roxa, né, e esse tipo de coisa. Então eles têm esse sistema de proteção, o que é compreensível. Porém, é sempre um trabalho constante do franqueado lutar pela divulgação local, né? Porque a franquia ela pensa no todo, ela pensa numa franquia que é nacional, ela vai pensar no Brasil inteiro, ela vai pensar no comportamento normal, médio do país todo, como isso funciona no geral. Só que, às vezes, localmente, o teu negócio exige uma divulgação um pouco diferente. Então, vai do franqueado sempre brigar para que ele alcance aquele público que, localmente, você sabe que fica meio complicado de alcançar. As redes sociais é uma prova disso, né? Os franqueados, normalmente, não podem usar redes sociais local, justamente porque estão usando a marca e aí isso pode ter alguma implicação legal, né? Vamos dizer assim, tá usando de forma errada. Então, na verdade, assim, esse é um grande conflito que acontece nas franquias, né? Em relação ao marketing. Porém, um restaurante hoje local, né? A gente diz que antigamente, né? Lá em 2005, 2010, 2012, né? Mais ou menos, a gente não tinha a opção, né? De fazer o marketing ou de usar as redes sociais, esse tipo de coisa, com o alcance que tem hoje. Então, ou você gastava um dinheiro enorme com Globo, ou com rádio, ou alguma coisa assim, o que hoje, obviamente, ainda está descartado, mas a gente sabe que não é a realidade da maioria das micro e pequenas empresas, que não conseguem usar, não conseguem gastar dinheiro com isso, investir nisso. Porém, hoje as redes sociais estão aí e dão a possibilidade, vamos dizer assim, dos negócios alcançarem o seu público aí a um custo muito, muito, muito baixo. Sim, você sabe que eu trabalhei aí, sei lá, mais de uma década, muito mais, né? 15 anos praticamente, com agência. E não quero, gente, aqui descredenciar as agências, mas quando eu realizei que eu perdia muito tempo entre criar uma campanha, brifar ela, manda e-mail para a agência, se reúne com a agência, passa a ideia, sabe? Isso leva muito tempo. Aí a agência pede um tempo para criar essa campanha, né? E aí ela pede o quê? 15 dias, 20 dias. E aí depois ela te apresenta essa campanha e você vai ter que corrigir os pontos que não estão adequados, né? Aí depois você vai pedir as alterações, essa agência vai te pedir mais uma semana, porque eles também têm uma demanda altíssima e vários clientes e funcionários e toda uma gestão, também uma gestão da própria empresa para fazer. E aqui na nossa cidade, você sabe que tem muitos donos de agência aí que eles também têm que fazer essa coisa ponta a ponta, né? De fazer o atendimento e estar cuidando também da produção. Então, eu percebi ao longo aí de mais de 15 anos que eu perdia muito tempo nisso. Foi quando eu comecei a me ferramentar e aprender a fazer as minhas campanhas. Né? Então, eu fui em busca de todas as informações que eu tinha disponível, cursos, né, para mexer no Canva, curso de tráfego, de gestão de tráfego, curso de Facebook Ads, de Google Ads. Eu fui tentar hackear esse processo para ter um pouco mais de autonomia e para ter mais velocidade, porque acho que hoje, nesse mundo totalmente digitalizado que a gente está, a gente tem que ter muita velocidade. Diferente de uma marca que nem a sua, que tem toda uma inteligência, né, somente voltada para o marketing, né, que tem uma agência dedicada para isso, que cria essas campanhas, sei lá, vocês devem trabalhar aí com 4 janelas, 4 campanhas por ano? Até 5 janelas, até 5 janelas por ano, né? E aí o que você está falando, né? Eu até lembrei de uma história, eu costumo contar ela, né? Da questão da inteligência de marketing. Então a franquia ela traz muito isso. Então
eu lembro que numa reunião de franqueados, a franquia estava passando a nova campanha, né? E ela mostrou a propaganda, mostrou o vídeo, falou, esse vídeo já está rolando, tá? Aí todo mundo falou assim, não, mas eu não vi, eu não assisti ainda, não chegou para mim, não aconteceu aí, né? Para mim não apareceu nada. Daí ele falou, gente, o público, o target principal da Subway hoje é de 16 a 25 anos. Se não está aparecendo para vocês, é porque vocês estão velhos. Então, assim, é isso. Então, em relação ao marketing, né, a franquia ela tem esse trabalho de fazer o desenvolvimento das campanhas e de identificar muito bem o target, identificar o público-alvo e fazer isso. Agora, localmente, hoje em dia é totalmente possível. Existem cursos aí extremamente baratos, hoje acessíveis, para você aprender a fazer, lançar campanhas, né, via Facebook, Instagram, e vamos dizer assim, hoje em dia você produz conteúdo, produz vídeos e distribui ele a custos que antigamente não tinha nem assim, noção que a gente poderia chegar a valores como a gente tem hoje. Né? Nossa, eu lembro de campanha já que eu fiz na Globo, por exemplo, Globo, SBT, tô falando lá de 2011, 2012, né? Eu fazia campanhas na Globo e gastava 10, 12, 15 mil reais numa campanha para pegar os horários nobres, né? Para pegar o intervalo da novela das 8, para pegar o intervalo do Luciano Huck, sabe? Do Faustão. Então, cara, falar isso hoje, falar isso para essa juventude, esses millennials aí que estão trabalhando na gente, né? Porque essa galera tem molecada com 20 anos. Os caras nem sabem, eles não viveram essa época, então eles não têm a noção do que era um intervalo de uma novela das 8. Sim. A potência que isso representava e o custo que isso tinha para você ter uma inserção, sei lá, de 15 segundos, né, que te dava uma penetração boa de mercado, ok, te dava muita visibilidade, mas, a que custo, sim, né? E hoje a rede social veio derrubar tudo isso, porque hoje as pessoas assistem o que querem, na hora que elas querem, e a gente tem que ter um cuidado também no marketing digital, né, Alisson, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque a gente também não pode ser chato, a gente não pode ser impertinente. Eu adoro remarketing, eu acho que o remarketing, ele ajuda pra caramba, mas você tem que estar sempre com o foco de que não é só propaganda, a gente precisa fazer conteúdo, a gente precisa gerar valor, precisa criar um relacionamento com esse cliente e fazer esse cliente querer ouvir o que a tua marca está fazendo e como que ela está devolvendo, contribuindo com a sociedade de alguma maneira. Vamos entrar um pouquinho, Alisson, no que você manja, porque marketing digital é comigo. Então, eu vou falar sobre isso em outras oportunidades. Agora eu quero aproveitar a sua expertise. Então, fala para mim o que é um restaurante competitivo, o que é estar saudável, né? Fala para mim quais são os indicadores, o que você leva em conta na hora de fazer essa análise, né, dos seus restaurantes. Então, né, eu trabalho muito em cima de indicadores. Eu acho que é o que me guia nas ações assim diárias e semanais, são os indicadores. Então, tem uma série, né? Eu tenho vários e vários controles. Claro que ao longo do tempo você vai entendendo os indicadores que são mais importantes, outros nem tanto, né? Então, você se concentra naqueles que realmente te trazem algum resultado. Então, hoje em dia, eu trabalho assim, eu acompanho esses números diariamente, e a gente tem sempre uns fechamentos semanais. E nesse fechamento semanal é onde me traz realmente o maior fluxo de informações. Então, o que eu diria assim, em relação a tornar o seu restaurante cada vez mais competitivo, ou o seu negócio, né? Isso serve para qualquer tipo de negócio, é realmente ter esse controle dos números na mão, é ter o domínio dos números na mão, porque é comum, né? Se eu não me engano, pesquisa do Sebrae diz que 50% dos empresários não têm a menor noção dos números da sua empresa, tem a menor noção. Se perguntar para ele qual que é o custo que ele tem de folha de pagamento hoje comparado ao faturamento, ele não sabe. Se perguntar qual que é a lucratividade, ele não sabe. Se perguntar
qual é o custo de mercadoria que ele tem, ele não sabe. Então, assim, é meio que inaceitável a pessoa tocar o negócio sem saber, sem ter o domínio dos números. Por quê? Porque se a pessoa não tem domínio dos números, ela toma uma decisão errada, né? Tá todo dia tomando decisão errada, dando desconto maior do que poderia, fazendo promoção que não deveria, esse tipo de coisa. Então, assim, mas para ser bem prático, né, o que eu faço diariamente, só para dar uma noção, eu cuido de alguns indicadores que para mim são chave, que eu considero, por exemplo, eu considero indicador-chave, custo de mercadoria, índice de bebidas, ou seja, número de clientes que consomem no restaurante, qual que é o percentual desses clientes que consomem bebida, ticket médio, porque se eu sei o ticket médio, eu sei se as campanhas estão funcionando, se está se vendendo muita promoção, não está vendendo muita promoção. Tem um indicador extremamente importante, que a gente também leva em consideração na Subway, que é o que a gente chama de Unit Index. É o quê? O quanto você está adicionando de vendas comparado à mesma semana do ano anterior. Como que é o nome? O nome é Unit Index, né? Uhum. Vamos dizer assim, quanto você está adicionando de unidades este ano comparado ao ano passado, ao mesmo período do ano passado. Porque, assim, é muito comum, né? Se você conversar com um dono de restaurante, ou de qualquer negócio, na verdade, aí, se tá ruim, ele fala assim para você, mas tá ruim, né? Tá ruim porque, sabe como é que é? Janeiro, o pessoal tá viajando, e aí, férias, né? Enfim, esse tipo de coisa. Só que esse é o número que você compara com exatamente a mesma semana do ano anterior, ou seja, em janeiro do ano passado, as pessoas estavam viajando também, as pessoas estavam fazendo um monte de coisa, as mesmas coisas, né? Claro que esse ano a gente talvez tenha algumas particularidades, que é por causa da pandemia, etc., mas, no geral, o comportamento das pessoas, ele segue um padrão ao longo do ano. Então, esse indicador, ele vem para tirar um pouco da tua desculpa, do tipo, para você ficar achando motivos o porquê que o teu negócio não está indo bem nesse momento. Um outro indicador, assim, que eu acho extremamente importante, hoje em dia, principalmente, é o percentual de mão de obra comparado ao teu faturamento. Principalmente no ramo de restaurantes, porque a mão de obra tem ficado cada vez mais cara, cada vez mais cara. Então, sim, aquele tipo de restaurante que a gente via antigamente, onde a gente entrava e tinha lá muita gente trabalhando, essa não vai ser, na minha visão, a realidade daqui para frente, porque se o dono do restaurante, se o empreendedor, se o empresário não entender que o custo de folha de pagamento talvez seja um dos principais custos aí da sua operação, e ele tem que reduzir isso, ele tem que reduzir de alguma forma, ele tem que reduzir, provavelmente ele vai ficar prejudicado, vai tomar parte do lucro dele, enfim. Então, ele tem que entender isso. Então, assim, basicamente, esses são alguns indicadores que eu uso, tá? Eu uso mais, mas esses talvez sejam os principais, aqueles que eu mais presto atenção. Você sabe que estou lembrando de uma conversa nossa já, porque o Alisson, de vez em quando, ele me dá uns alertas também, né? E o empresário, ele está tão preocupado em bem servir, que ele está tão preocupado na impressão que o cliente vai ter da operação dele, que às vezes ele acaba realmente inchando a folha dele, né? Porque ele quer que seja servido o mais rápido possível, ele quer que o serviço tenha um desenrolar perfeito. Mas acho que é isso, eu reduzi a minha equipe, hoje eu trabalho com pessoas melhores, mais preparadas, vamos dizer assim, mas com uma equipe mais enxuta, porque eu já tive uma equipe muito grande na expectativa de que o meu serviço seria superior, mas na prática isso não acontece, porque quanto mais gente, sabe aquela coisa que cachorro, quando tem dois, que alimenta o cachorro morre de fome, porque um fica achando que o outro vai fazer, num restaurante não é diferente. Quanto mais gente você tem na operação, mais essas pessoas vão ficar o dia inteiro se trombando e um jogando o serviço para o outro, achando que está fazendo mais do que o outro. Ao passo que uma equipe mais enxuta, uma equipe que trabalha bem, que tem valores em comum, né? Que cria essa camaradagem entre eles. Eu, graças a Deus, hoje eu tenho uma equipe muito camarada, onde um cuida do outro, e se um precisa, o outro está ali, enfim.
mas seguindo uma tendência mesmo internacional. E a Subway, ela te dá muito essa perspectiva, né? Os caras já testaram isso no Ritmo de Batalha lá muitas vezes, e eles foram hackeando o processo e cada vez diminuindo essa mão de obra, né? Onde hoje um restaurante Subway opera aí com quantas pessoas? Hoje a gente trabalha numa média com 6 pessoas, mas a gente já chegou a trabalhar com 10 pessoas, né, lá talvez em 2008, 2009, mais ou menos, a gente chegou a trabalhar até com 10 pessoas. Então, isso foi reduzindo, né? Foi reduzindo. Quando tinha 10, não, com 9 vai ficar apertado, não dá. Depois, não, com 8 vai. Depois, não, com 7. Não, 7 é muito apertado. Não, agora está com 6. Então, e as lojas nos Estados Unidos, né? Para você ter uma ideia, as lojas nos Estados Unidos, muitas operam com 4. É o gerente mais 3. Meu Deus! Com 4 pessoas? Exatamente. Agora, claro, né, a Subway, ela tem é uma empresa muito, para quem não conhece, né, a Subway hoje é a maior franquia do mundo no ramo de fast food. Ela tem mais de 44 mil lojas, enfim, ela é uma gigante. 44 mil lojas. 44 mil lojas no mundo. E assim, ela tem uma logística muito gigante, ela tem uma logística sensacional. Então, ela reduz ao máximo o trabalho dentro das unidades. Os produtos, eles chegam, a maioria deles já praticamente prontos ali. Claro, eles têm alguma manipulação interna, mas ela é a menor possível, Eu sei que não é a realidade da maioria dos restaurantes. A maioria dos restaurantes tem que fazer tem que produzir muita coisa, tem que fazer molho, tem que fazer a carne, tem que fazer, enfim. Mas o que eu digo, né, que eu faria também se eu tivesse talvez num ramo que não tivesse no ramo de franquia, eu com certeza eu teria sempre essa análise do tipo, o que vale a pena? Vale a pena eu produzir ou vale a pena eu comprar pronto? Sim. Ou vale a pena eu terceirizar? Porque se você colocar realmente custos, e não no custo do produto, porque às vezes o empresário ele se ilude um pouco, né? Ele fala assim, não, mas eu vou comprar esse molho, né? O molho está custando R$12 de quilo, né? Uma coisa assim. E aí ele fala, não, eu faço por R$3. Beleza, mas é a mão de obra que dá isso aí. E o desperdício, né? E todos os custos estão envolvidos para você chegar naquele molho. Então, quantas horas por dia você fica a fazer aquele molho? Então, é uma coisa que eu questionaria bastante se eu estivesse no ramo de restaurantes fora do sistema de franquias. Eu me questionaria bastante aquilo que vale a pena eu produzir ou comprar. Sim, você sabe que eu também fui desenvolvendo, e acho que isso é uma dica para quem trabalha de forma mais artesanal, que é mais apegada no estilo do meu restaurante, que eu fui desenvolvendo alguns fornecedores para me entregar essa matéria-prima semi-pronta. Né? Então, por exemplo, o alface, né, que é um item que vai em todos os lanches, é um item que eu uso em larga, né, eu preciso de muito por dia. Eu já compro esse alface higienizado, que já vem sequinho, embalado, onde eu não vou ter uma perda ou um risco de, na hora de fazer a higienização desse produto, né, a sanitização desse produto, um risco de acontecer nada desagradável ali. Então, eu compro esse produto semi-pronto. Assim como fui desenvolvendo vários outros fornecedores para me entregar uma carne que eu preciso usar ela processada, picada, né? Hoje eu tenho um fornecedor que já me entrega essa carne no formato estrogonofe, né? Que eles chamam, né, no açougue, né? No frigorífico. Então, ele já me entrega ela picadinha, porque antes eu precisava ter um funcionário picando carne o dia inteiro. Então, quer dizer, gente, eu vou ter um funcionário para ficar picando carne? Não. Eu vou chamar esse meu fornecedor, que tem até um equipamento mais adequado para isso. Pode haver, como você falou, um pequeno ajuste no preço, mas você ganha em agilidade e você ganha em tempo. Mas eu quero voltar num ponto que é muito importante, na minha visão, tá? De gestora, né? Há quase 20 anos já. Você falou que a gente precisa ter um painel de controle para tomar decisão.
eu concordo inteiramente, eu acho que sem gestão, sem números, você não consegue tomar uma decisão mais acertada, mas isso não descarta também o nosso feeling e a nossa intuição. Quando eu falo feeling e intuição, eu quero dizer com relação ao mercado, como está o mercado. Né? E para você, isso é um aspecto que tem que ser desenvolvido também, tá, gente? Nem todo mundo nasce com esse software, com esse chip de ter essa intuição desenvolvida. Quando eu falo isso, é porque eu sinto que o empreendedor, ele tem que saber a melhor hora de jogar o jogo. E ele tem que saber, inclusive, a hora de se retirar do jogo. Eu estou falando isso com relação ao aspecto de quando, sabe, se a concorrência começa a se degladiar por preço, por exemplo. A concorrência vai lá e baixa o preço, concorrência direta, né? Ela vai lá e baixa o preço, achata a margem dele que ele pode. Isso é, você percebe que ele não está ganhando dinheiro com aquilo, mas ele faz por quê? Porque ele quer penetração de mercado a qualquer custo. E aí eu acho que vale esse feeling do empresário de dizer, não, eu só jogo o jogo justo, eu só jogo o jogo limpo, eu vou até onde o meu restaurante, até onde a minha operação pode suportar. Então, você joga qualquer jogo? Não, a gente joga um jogo para ganhar, ou para pelo menos ser competitivo, né? Porque eu acho que o mais importante aqui é ser competitivo. A nossa concorrência aumenta todos os dias. E será que esses entrantes no mercado, será que esses caras estão competitivos? Será que esses caras estão ganhando dinheiro com isso, com essa máquina? Ou será que eles estão lá só para... Cara, como eu falo sempre nas lives, como eu tenho falado nas lives, sabe aquela coisa? Tem muita gente que pensa assim, olha, se tudo der errado na minha vida, eu vou abrir um restaurante, porque meus amigos acham que eu faço um churrasco sensacional. E fica nessa ilusão de que saber fazer comida é condição de permanência, né? Ou tem aquela máxima também, né? Ou tem aquele ditado, né? Não é ditado, né? Tem aquela falácia, enfim. As pessoas acham que... Fala assim, você trabalha com comida, né? Você trabalha com restaurante, né? Então, é um ramo muito bom, né? Porque todo mundo precisa comer, né? Então, eu falo, olha, essa é uma das ideias, assim, mais fora, assim, tipo, esquece isso, porque realmente todo mundo precisa comer, mas a concorrência toda sabe disso, né? Então, por isso que o mercado é extremamente competitivo, tem tanta gente no mercado, no ramo de alimentação, e o que você estava falando aqui na questão de entrada de concorrentes. Se é um ramo que você não pode se assustar muito com a concorrência, é no ramo de alimentação, porque eu costumo brincar, né? Falar, de cada 10 negócios que abrem aí, eu acho que 7 ou 8 são no ramo de alimentação. É incrível. A quantidade de negócios que abrem no ramo de alimentação é gigantesca, é gigantesca. Toda semana vem abrindo novos restaurantes, novas redes de fast food. Então, faz parte. Tem que entender que vai fazer parte do teu negócio essa entrada constante de concorrência. Aham. Alisson, e fala para mim um pouco, eu confesso que eu estou meio desgastada já desse assunto de pandemia e sabe, isso é um assunto que já mais estressa do que te dá algum conforto, né? Mas fala para gente qual foi a sua maior lição de 2020, tá? E o que você pretende mudar, ajustar, qual é o parafusinho aí que você vai apertar na sua operação e como você sente que vai ser esse mercado agora, esse ano, né? Que oremos que a perspectiva seja melhor e que a gente volte a ter o crescimento que nós sempre tivemos, né? Eu lembro de uma época, cara, não quero me gabar, né? Como diz o outro, mas eu lembro uma época, teve um ano, se eu não me engano, foi o ano de 2014 para 2015. Eu tive 25% de crescimento. Cara, 25% de crescimento é o prêmio, é o Oscar, sabe? É tapete vermelho para essa equipe, porque você não faz isso sozinho, ninguém faz isso sozinho, então eu tinha uma puta equipe massa do meu lado, que comprou a ideia e que a gente tinha uma pegada de venda muito forte, então a gente performava muito bem. Em 2000
2016 e 2017, nós ganhamos, esses 2 anos consecutivos, um prêmio de excelência no Sebrae, porque eu era muito envolvida com o Sebrae. Isso é uma coisa que eu também sinto falta, porque eu vivia no meio do pessoal do Sebrae, então eles estavam sempre no restaurante, auditando e fazendo, né, mostrando para a gente nossos gargalos, e nesses 2 anos a gente ganhou 2 prêmios de gestão. Então, fala um pouco o que você aprendeu com as bordoadas do ano passado e qual a sua perspectiva para esse ano? Bom, em relação a, como você falou, 2014, 2015, né? Tomara que a gente não, daqui a pouco, tá, em 2040, a gente está falando, lá em 2014, 2015, porque realmente foi o melhor ano, eu acho, que a gente teve pelo menos no ramo de varejo, talvez, restaurantes, enfim, foi lá em 2014, 2015. Mas, enfim, sobre 2020, eu acho assim que a gente, se é para tirar uma lição, é que a gente pode inovar, a gente pode ir atrás de desenvolver alternativas para vender, porque a gente vai se acomodando um pouco, né? A gente vai se acomodando com o ritmo que a gente já tem de vendas, e de repente, quando você leva um baque desse, você é obrigado a criar alternativas. Não tem saída. A gente desenvolveu, numa das lojas da Subway, a gente implantou o Drive, né? O Drive-thru. A gente tinha um certo espaço lá para fazer, mas não é assim que se implanta um drive-thru, né? Existe um trabalho enorme, um investimento, e a gente implantou, tipo, em 10 dias, assim, 10 dias porque tinha que fazer, não tinha alternativa. Delivery, a gente começou, a gente já fazia delivery, mas começou a fazer entrega no carro, né? As pessoas faziam um pedido pelo WhatsApp para entregar no carro. Então, como é que hoje em dia, naquela época, há um ano atrás, né, quando começou a pandemia, menos de um ano atrás, e você pensar numa solução que nem essa, fala, não, é inviável, não tem como parar minha operação para poder atender um cliente no carro, que vai pedir pelo WhatsApp. Então, eu acho que essas coisas ficam meio que de lição, entender que a gente consegue, sim, criar alternativas, consegue ser criativo, e talvez surgem grandes oportunidades. Em relação a 2021, eu acho assim que vai ser uma recuperação, mas não tanto. Eu acho que não vai, porque assim, o comportamento das pessoas hoje, em relação à pandemia está aí, a gente está no auge de novo da pandemia. Porém, as pessoas, o comportamento delas já estão, assim, olha, beleza, a pandemia existe, mas eu não vou deixar de viver. Eu acho que as pessoas estão mais ou menos com esse pensamento. Então, elas estão saindo, enfim, circulando. Isso faz com que os nossos restaurantes, as nossas operações não parem, né? Então, isso, eu acho que para 2021, nesse ponto é positivo. Mas não adianta a gente achar que vai voltar a 100% de normalidade, por quê? Porque a gente depende, no meu ramo, por exemplo, no meu segmento, né, da Subway, a gente atende muito estudante, muito estudante. O estudante, ele não vai circular tão cedo. As escolas estão nessa de volta, não volta, mas todo mundo sabe que essa volta vai ser meio híbrida, né, ou se é que volta, né, dependendo da situação. Então, eu acho que vai ter a gente não vai sofrer como 2020, mas a gente não pode colocar também grandes expectativas que a gente vai, sabe, ou ter um crescimento muito grande, esse tipo de coisa. Eu não acredito nisso também. Bom, janeiro não vai dar para comparar, né, Alisson? Porque senão a gente pula da sacada. Porque em janeiro ainda não tinha começado o caos na Terra. Então, se você comparar janeiro de 2020 com janeiro de 2021, embora a gente está na retomada, mas eu não estou tão otimista assim, não. Não. Com janeiro do ano passado ou fevereiro do ano passado, a gente não pode fazer comparativo ainda, porque janeiro e fevereiro do ano passado as coisas estavam normais ainda. Então, a gente não pode fazer comparativo. Março ali começou a partir da metade de março, 18 de março ali mais ou menos. Aí sim que a gente vai ter um comparativo, né, em relação a crescimento. Então, eu acho que é a partir daí que você consegue fazer um comparativo com o mesmo período do ano passado. E eu não sei, mas 2020 também desmistificou algumas coisas, porque, como você falou, a gente teve que inovar, né? Então,
quem estava muito confortável, quem estava sentado nesse trono de ouro aí, teve que levantar e ouvir a equipe, ir para o front de novo e saber de que ponta que poderia absorver, né, a falta do atendimento em loja, né, em restaurante. Mas uma coisa que eu aproveito também para falar para a nossa audiência, quem está aí, é que as pessoas acham que como não tinha o atendimento na loja, mas o delivery, assim, mas aqui ele está reclamando, mas o delivery dela está bombando, ela está vendendo o dobro. Gente, uma coisa não substitui a outra, né? Então, e se você olhar os números no Brasil, você vai perceber que o delivery não teve crescimento, cresceu 1%. Cara, 1% é nada. Então, assim, o que houve foi uma substituição. Então, o setor, ele está febril, ele tá mal, sabe? Já fecharam. Eu li um número do Sebrae dizendo, só que essa pesquisa é do início da pandemia, tá? Teria que checar como é que está esse número agora. Mas eles faziam uma previsão de que 30% dos players sairiam do mercado, desapareceriam, né? E o que faz com essa mão de obra? O que faz com esses donos de restaurante? Esse cara que talvez o restaurante era a única fonte de renda desse cara, o que esse cara vai fazer? Né? Como é que esse cara vai se recolocar no mercado? O cara que está acostumado a ganhar 15, 20 mil reais, me diz aonde esse cara vai arrumar um emprego para ganhar o que ele ganhava como empreendedor? Fora ele ter que resetar a mentalidade dele, o mindset dele, para voltar para o ambiente corporativo, porque tem muita gente que era do mundo corporativo e resolveu empreender. Imagina esse cara fazer o caminho de volta. Ou ainda, aquele cara que já vem com essa veia empreendedora de família, que nunca trabalhou numa corporação, né? E que vai ter que entrar nesse mercado de trabalho, muitas vezes se sujeitando a ganhar 1/5, né? 1/3 do que ganhava, e vai ter que se reajustar, né? E encontrar uma maneira de viver a partir do que está pagando as contas, né? Alisson, fala um pouquinho também, que você falou antes sobre mão de obra. E eu tenho uma dificuldade de trabalhar com essa juventude aí, com esses millennials aí, essa galera que tem 20 anos, e eu vejo que na Subway, a maioria deles tem em torno de 20 anos. Fala como é que você faz para manter essa galera na linha e, ao mesmo tempo, essa galera motivada, né, para fazer o esforço de venda necessário para você performar bem. Olha, realmente, a idade média, né, dos nossos funcionários aí, ela gira em torno aí de 20, 22, a maioria, a gente pega muito funcionário que é o primeiro emprego, assim, é incrível como entram funcionários trabalhar com a gente, e ele diz que é o primeiro emprego dele, acabou de fazer 18 anos e começa a trabalhar ali com a gente. Mas é uma geração muito legal, é uma geração que, vamos dizer assim, ela é mais ligada e conhece mais de tecnologia, então tem menos problemas para talvez lidar ali com sistemas, com aplicativos, porque hoje em dia, né, um restaurante, ele lida demais com o delivery, e o delivery, hoje em dia, ele é 100%, quase que 100% digital, né, são poucos restaurantes aí que talvez atuam ainda com delivery por telefone, esse tipo de coisa. Então, mas para você lidar com o digital, você tem que ter um pouco de conhecimento. Então, é uma galera que se dá muito bem, assim, que não vê problema. Eles aprendem rápido, o que eles não sabem ali naquele momento, eles aprendem rápido. E então, assim, é uma turma bem interessante. Eu não tenho problema de trabalhar com eles. Eu acho que a gente tenta formar. Eles são apaixonados por Subway, eles gostam da marca também, né? Gostam, defendem a marca, né? Então, é uma coisa muito legal. É uma galera interessante, obviamente que é um pessoal que tem, às vezes, uma perspectiva um pouco diferente da nossa, de crescimento, né? Hoje em dia, essa galera mais nova, eles já têm uma outra
Mas enfim, cada um na sua, e a gente respeita, cada um tem os seus objetivos, um quer crescer dentro da empresa, o outro quer imigrar do país daqui a pouco, o outro quer, enfim, são vários objetivos diferentes ali dessa galera, e a gente entende que às vezes o trabalho é temporário, ele está ali, mas daqui a 6 meses ele não está mais, mas é uma turma legal, uma turma que a gente trabalha sem problema e a gente entende super isso. Você sabe que essa questão do turnover, eu já perdi muito sono por isso. Porque depois de eu entender que 50% da tua equipe, sim, vai girar a cada 6 meses, eu ficava muito tentando buscar respostas, né? O porquê que isso estava acontecendo na minha operação. E depois eu cheguei a essa conclusão também, que esses millennials, eles querem aprender e eles querem se testar, querem conhecer muitas coisas antes de tomar uma decisão. Eu quero ser isso na vida, né? Eu quero ter essa profissão. Então, eles não se apegam, né? A minha dificuldade com os millennials é a questão mais de disciplina. Porque, sim, eu acho eles inventivos, maravilhosos, criativos, e tem realmente uma facilidade. Você não precisa ensinar esse cara há muito tempo a mexer no teu software, porque ele já vem chipado. Ele vai olhar e vai falar, ok. Ele entende automaticamente como aquilo funciona e ele trabalha bem com o teu software, pega muito rápido, né? Mas a questão da disciplina é uma dificuldade que eu vejo na minha operação. Então, a questão dos horários, a questão de trabalhar sábado, domingo e feriado, que é quando eles também gostam de fazer a curtição deles, e aí, nesse momento, eles estão fora. Então, eles veem os amigos que têm o sábado, o domingo e o feriado livre, e eles não. Então, em algum momento, isso faz falta também, mas a gente vai lidando com isso no dia a dia, contornando. E o que eu fiz na minha operação? Eu fiz um mix, né, de uma galera um pouco mais velha, né? Hoje a minha gerente tem a minha idade, então ela consegue pensar com a minha cabeça, ela já tem bastante experiência e já veio desse mercado de bares e restaurantes, então ela gosta da pauleira, ela brinca que essa é a cachaça dela, então ela está em casa. Então, a minha chefe de cozinha também é uma pessoa que tem quase a minha idade, então ela já tem essa responsabilidade e ela olha para os seus subordinados até com esse olhar meio materno, de tipo, vamos ajudar essa criançada a fazer um bom trabalho, né, e manter eles engajados. Mas então, vamos resumir aqui, na sua perspectiva, o que é o restaurante do futuro, né? Como isso vai rodar, porque eu acho que tem muita gente presa, Alisson, ainda naquela imagem do restaurante do passado, sabe, onde tem 20 garçons correndo no salão. Vamos encerrar a nossa live com essa perspectiva da mídia. Olha, exatamente, eu acho que em relação à perspectiva, o que eu vejo do restaurante do futuro, né, independente, às vezes, se é uma rede de franquias, uma rede de fast food, ou um buffet, ou um rodízio, ou qualquer coisa, eu vejo assim, como operações cada vez mais enxutas, né, você vai ter que se adequar a isso. Mas não tem como fazer, como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou atender meu fluxo de clientes com menos funcionários? Vai ter que fazer, vai ter que achar uma forma, né? Vai ter que achar tecnologia, vai ter que talvez não dar o atendimento que você tinha no passado, porque, como você falou naquele momento, mas como é que eu tenho que ter certeza que meu cliente vai ser super bem atendido? Talvez a nova realidade não vai deixar isso acontecer, onde essa proximidade, esse contato humano não vai ser tão possível, porque você precisa reduzir a tua folha de pagamento obrigatoriamente se você quiser se manter no mercado. Até em relação ao número, né, eu acabei não passando isso antes, mas eu considero assim, como uma folha de pagamento máxima aí no nosso ramo, talvez na casa de 20% em cima da tua... 20%. Máximo, assim, máximo. O ideal é se você conseguir abaixo disso, 14%, 16%, 18%. Mas, enfim. Então, eu vejo assim, restaurantes não tão futuro, né? Estou falando meio que de agora para frente, extremamente enxutos, com folha de pagamento pequena, cada vez mais tecnológicos, com interação, né, entre você está muito presente tanto nas redes sociais quanto em campanhas
para atingir esse teu público, cada vez mais entendendo quem é teu público, para trazer ele para o restaurante, sabendo que campanhas caríssimas não existem mais, os restaurantes, pequenos restaurantes não conseguem manter campanhas de televisão e rádio, que antigamente ainda era possível suportar, hoje em dia é praticamente impossível. Então, eu vejo dessa forma, sabe? Ele vai ter que entender a questão tecnológica, ele vai ter que entender que ele vai ter que fazer o marketing do restaurante dele, ele vai ter que aprender a fazer o marketing, o processo como um todo, e é possível aprender, essa é a notícia boa, porque é possível aprender e fazer, e ele vai ter que se adequar em relação à estrutura, ao tamanho do restaurante e o tamanho da sua equipe. Eu acho que essas são, pelo menos, é o que está mais claro, assim, de como vai acontecer no ramo de restaurantes. E um desafio, bom, gente, eu concordo, a gente tem uma linha de pensamento muito parecida, eu concordo inteiramente com o Alisson, e penso que existe um caminho para nós também, Alisson, que reensinar, quer dizer, não é reensinar, é ensinar esse cliente como a coisa vai se configurar, como a coisa vai acontecer. É só você pensar quando a Subway se estabeleceu no Brasil, que as pessoas não sabiam comprar, né? Não sabiam nem como se comportar na fila, porque você vai em qualquer fast food e você pede um lanche que está pronto. E na Subway é todo customizado. Hoje, você falar isso, a pessoa, nossa, pensa, redundante aqui, né, falar isso. Amigo, mas lá em 2004, 2005, 2006, quando essa empresa estava entrando no Brasil, isso foi um baita de um desafio. Porque esses caras tiveram que doutrinar esses clientes, né, ensinar esses clientes a como a pedir. E agora, e como eu disse, eu concordo contigo, uma das coisas que a gente vai ter que atacar é o custo, e o custo com mão de obra é um dos mais pesados para a nossa operação. Então, você vai ter menos gente trabalhando. Com menos gente trabalhando, o serviço é um pouco mais lento, né? Nós temos amigos que moraram fora e que dizem que você vai numa cafeteria na Itália, por exemplo, onde você vai tomar o melhor cappuccino da sua vida, mas, amigo, ali você vai ter que sentar e esperar 20, 25 minutos para tomar o seu cappuccino, porque tem uma pessoa no salão servindo, tem uma pessoa no caixa e uma pessoa na cozinha, né? Cafeterias famosas, consolidadas, que tem 3 pessoas trabalhando, né? O Alisson deu um exemplo antes de Subway nos Estados Unidos, que atua com 4. Então, quer dizer, se esses caras estão fazendo, e eles estão há mais tempo nessa jornada do que nós, porque nós, brasileiros, ainda estamos aprendendo algumas coisas, né, do setor. Eu acho que a gente dá show em muitas outras coisas, mas nesse setor não adianta, a gente tem que aprender com os caras. Produtividade não é o nosso forte. E aí, eu sinto que esse é um dos desafios que a gente vai ter que encarar, tá? Que é mostrar para o cliente que a gente está vivendo um outro momento, que nós estamos aqui, sim, com a nossa disposição total para servir, mas que esse serviço não vai mais ser aquela coisa exagerada, onde vem um auxiliar de garçom, em seguida o garçom, aí vem o maître, aí vem, entendeu? A coisa está se configurando diferente e a gente vai ter que se adaptar a esse novo cenário que se apresenta. Mas, como o Alisson também disse, é possível, eu sou a prova viva de que isso é possível. Como eu contei antes, eu fui lá hackear o processo, eu fui aprender a me comunicar com o cliente, aprender as ferramentas de marketing digital. Hoje eu faço a gestão do meu marketing sozinha, eu não tenho agência mais, então eu faço tudo, desde a criação da campanha até todos os criativos, as artes, faço a gestão de tráfego, né? Eu converso com o cliente ali diretamente por mensagem e tudo. O nosso maior canal de vendas hoje é via WhatsApp, embora o iFood é muito forte também, mas a gente tem uma base, né, muito antiga de clientes, então a gente conversa muito bem pelo WhatsApp, e tudo isso é feito, eu tive que aprender, porque aí o dinheiro que eu investia numa agência, eu redirecionei esse dinheiro para o meu investimento em marketing digital. Então, eu não precisei fazer novos aportes, né? Eu redirecionei uma verba, né? Eu sigo o número de 2%, né? Então, 2% do meu faturamento é o mínimo que eu emprego por mês nas minhas campanhas de marketing digital.
Se eu fosse pensar numa campanha na Globo, isso seria impensável, né, Alisson? Porque quanto que isso representa do seu faturamento para você aproveitar ali 15 dias enquanto você está rolando a sua mídia e torcer para rolar ainda um restinho desse prestígio que fica nos próximos dias. Mas eu gostaria de te agradecer. Eu queria falar mais coisas, queria falar sobre a tendência de dark kitchens, de comfort food, e que eu tenho certeza que você poderia contribuir muito com isso, mas acho que a gente pode fazer isso em outra oportunidade, né? O assunto é quase inesgotável, a gente tem como um contribuir com a operação do outro e contribuir com as pessoas que estão nos ouvindo também. Então, vamos marcar uma outra oportunidade, mas eu me despeço aqui te agradecendo pelo seu tempo, eu sei que você é um cara muito ocupado. E valeu, foi muito bom. Valeu, foi bom demais. Eu acho que realmente o assunto aqui é vasto, né? Se for falar sobre tudo e todas o que acontece no nosso dia a dia dos restaurantes aqui, é assunto que rende aí muitas lives, né? Mas eu estou à disposição, quando quiser pode me chamar, e eu adoro falar sobre isso, adoro falar sobre negócios, né? Eu costumo brincar que tipo, a pessoa fala assim, vamos sair tomar uma cerveja, vamos sair no cinema. Eu adoro fazer isso para falar de negócio, assim, sabe? Tipo, no meu lazer eu gosto de falar de negócio, né? Mas foi muito bom, tá? Então, até mais, até uma próxima. Legal, obrigada, Alisson. Vamos marcar sim, tá? Foi muito engrandecedor. Um abraço. Valeu. Beijo na família. Valeu.